Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, no campus de Coari, que fica no interior do estado do Amazonas, com o apoio de outras instituições, conseguiram identificar 23 carcaças de botos vermelhos e tucuxis que morreram na região ali do Lago de Coari. Segundo as informações repassadas pelo Instituto Mamirauá, que atuou nesta ação de identificação dessas carcaças, a maior parte desses animais teriam morrido em dias prévios. Já, pelo menos 2 teriam morrido logo antes de serem encontrados. Segundo as informações ainda repassadas pelo Instituto, as causas das mortes ainda estão sendo investigadas. Inclusive, amostras foram enviadas para um serviço de laboratório que fica no sul do Brasil para identificar se eles morreram por conta da temperatura da água, que no dia 27 chegou a quase 40 graus, ou se a água está contaminada. Inclusive, amostras da água também foram enviadas para este laboratório para passar por verificação. E assim que o resultado for chegar aqui no Instituto Mamirauá, ele deve ser divulgado amplamente para que tudo possa ser esclarecido em relação às mortes desses botos, onde também em Tefé mais de 100 botos já foram encontrados sem vida. Partes dessas amostras dos botos de Tefé já aí tiveram resultados, mostrando que nenhum agente infeccioso entrou em contato com esses animais, tendo como a provável causa da morte a temperatura da água. É uma situação muito delicada, porque esse aqui é um animal que está ameaçado de extinção. Lá em Tefé foram mais de 150. Aqui em Coari, outros tantos, que ainda não se sabe efetivamente quantos. E existem várias possibilidades. A temperatura da água está mais quente e isso poderia ter feito com que eles morressem. Faltou oxigênio, né? Porque uma vez que vai ficando cada vez mais afunilado, cada vez menos água, diminui a concentração de oxigênio e isso poderia matar esses animais. Outra possibilidade, ele já ter alguma predisposição de alguma doença que se tornou fatal diante desse cenário de pouca oxigenação e altas temperaturas. Não se sabe exatamente. Lá em Tefé, inclusive eu questionei isso do secretário de Meio Ambiente quando esteve aqui no Manhã no Ar, por que esses botos não foram retirados, né? Simplesmente não fizeram uma força-tarefa de transferir para um outro local. E ele explicou exatamente isso, não dá para saber se é uma infecção. Se for uma infecção, não pode simplesmente colocar essas espécies infectadas em outro ambiente e infectar mais espécies ainda. Então, é algo que está sendo investigado. Inclusive, até para fazer essa investigação, está tendo dificuldade por conta da questão logística. Se faz a biópsia, mas não tem como enviar esse material para investigação e o tempo vai se passando, não é uma investigação simples e até se acabar, é provável que o rio já volte a subir. E tomara, né, que isso aconteça logo. Lá em Tefé, eles colocaram uma rede no lago e aí tem apenas uma espécie de portinha, que é por onde esses animais estão sendo empurrados. Naturalmente, os animais eles têm um instinto de procurarem uma área com maior concentração de água, oxigênio. Porém, a vazão está tão acelerada que pode ser que eles não tenham percebido e por isso tenham morrido. Então, isso está sendo agora, esses botos lá de Tefé, eles são monitorados já pelo Instituto ICMBio e agora eles estão fazendo esse trabalho de tentar empurrar para uma área mais profunda e depois que todos eles passarem por esse portal, fechar até que o nível do rio seja estabilizado naquela região. E neste fim de semana aconteceu mais um deslizamento de terra no interior do estado. Dessa vez, o desbarrancamento foi em uma comunidade do município de Iranduba e a Defesa Civil esteve no local para avaliar os danos. O deslizamento de terras aconteceu na madrugada desse sábado na comunidade Jandira, que fica no município de Iranduba, região metropolitana aqui de Manaus. Segundo os moradores dessa comunidade, esse deslizamento acabou atingindo uma parte de uma igreja católica, mas não houveram vítimas. Mas amanhã desse sábado, a Defesa Civil do Amazonas informou que equipes foram enviadas para a comunidade
para verificar os danos causados por esse deslizamento e também para verificar a área que tem apresentado riscos a essas famílias que moram no local. Esse deslizamento de terras pode ter relação com o fenômeno de terras caídas, que acontece exatamente nesse período de seca em que o Amazonas tem enfrentado. Todos os 62 municípios do Amazonas já estão atingidos pela seca. Apuí e Presidente Figueiredo eram os únicos municípios que estavam em situação de normalidade, mas agora já estão em situação de alerta. Olha, mais prejuízos por conta do desbarrancamento. Nesse caso aqui, prejuízos estruturais, né, prejuízos financeiros, mas que facilmente poderiam ser prejuízos à vida, como a gente já viu acontecer em outras cidades. Para quem não é dessa região, para quem não mora aqui, terras caídas é um fenômeno natural, é até composição de músicas com temáticas da Amazônia. E o que acontece é que a gente tem um nível do rio lá em cima, ele baixa e esse barranco ele começa a ficar seco, areoso, até o ponto de deslizar. À medida que o tempo vai passando, a cada nova vazante, a gente vai perdendo um pedaço de terra e essa terra vai indo embora. Quando essas casas foram construídas aí, muito provavelmente o leito do rio estava lá na frente. E à medida que o tempo vai passando, ele vai se aproximando e chega ao ponto de destruir, nesse caso aqui, casas, mas já houve destruição de comunidades inteiras. Inclusive, a falta de saneamento pode ter influenciado para o desaparecimento de uma comunidade lá em Beruri. É o que aponta um laudo do CPRM. De acordo com o laudo do CPRM, a erosão nas margens dos rios, juntamente com a atividade humana, causou aí o desaparecimento de uma vila nas proximidades do município de Beruri, que fica no interior do estado do Amazonas. Inclusive, esse fenômeno que aconteceu desde o início de outubro naquela localidade, deixou 2 mortos e 3 desaparecidos. E esta vila que sumiu, existiam ali 44 casas, também 3 igrejas, um centro comunitário, que desapareceram após essa tragédia acontecer. Segundo ainda o laudo, essa atividade humana se dá por conta da falta de saneamento no local, já que os dejetos e também toda a água utilizada por aquela população era jogada na região ali mesmo de mata e também de área de barro, que fez com que o solo ficasse muito úmido, causando esta erosão, aquele fenômeno de terras caídas que é conhecido quando esta situação acontece. Também, pelo menos 14 flutuantes foram atingidos com esta questão, já que com a queda das terras, houve aí ondas de aproximadamente 5 metros, de acordo com relatos de moradores, que foram colhidos também pelo CPRM para que este laudo fosse emitido na última quinta-feira e trouxesse a realidade à tona em relação a esta vila no interior do estado do Amazonas. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.